Porque os Estados Unidos estão retomando os testes nucleares. Na verdade, o presidente Trump acabou declarando que vai retornar com os testes com ogivas nucleares. Há uma certa imprecisão aí nessa forma como ele expõe, né? Porque, afinal de contas, apesar dele ser o presidente dos Estados Unidos, ele não é um engenheiro nuclear, ele não é um físico nuclear e nem um especialista em sistemas nucleares. Aí a forma como ele foi brifado e orientado é anunciar dessa forma. Mas vamos entender tecnicamente o que isso significa e por que é necessário até que haja alguns testes realmente. E eu vou explicar por quê. É uma situação bastante técnica que conduz a essa decisão. Para começar, o mais importante é entender que o uso de qualquer arma nuclear num conflito armado, numa guerra, ele é regido por um princípio que é chamado princípio da dissuasão nuclear, que na prática significa o seguinte, que a destruição mútua está assegurada. Ou seja, se houver um ataque nuclear, se alguma superpotência resolver utilizar uma arma nuclear, é, por um lado, né, vamos supor a China, a Rússia, os Estados Unidos, é, isso resultaria numa retaliação do outro lado, né, oposto dessa balança, e muito intensa, maciça, a ponto de levar à destruição de ambos os lados. Então, esse princípio é que orienta toda a utilização de arma nuclear no planeta. Porque a ideia não é chegar a utilizar a arma, mas sim estar com um equilíbrio de forças tal que não vale a pena, por isso o nome é dissuasão, não vale a pena usar a arma nuclear, porque a retaliação é certa e a destruição de ambos também. Então, é por isso que as potências não podem se desnivelar em termos de armamentos nucleares, porque isso poderia aumentar a possibilidade de uma guerra nuclear. Seria a chance de uma potência estar com superioridade e, por causa dessa superioridade, ela poderia tomar a iniciativa de fazer um ataque, porque ela conseguiria destruir a outra potência antes dela responder ao ataque. E essa é uma questão técnica envolvendo a criticidade que é a área nuclear, principalmente quando se fala no uso militar, né, com fins não pacíficos. Então, vamos explicar isso calmamente, né? Primeira coisa, entender que é, existem vários tipos de ogiva, existem vários tipos de armamento, e você também tem várias formas de levar essa ogiva ao alvo. Então, as ogivas nucleares, propriamente ditas, que são as bombas, elas podem ser de três tipos. A bomba atômica que a gente viu ser lançada, as únicas que foram lançadas, né, em Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, que são bombas de fissão. Então, são bombas feitas com urânio 235 ou plutônio 239, basicamente são esses elementos, mas podem ser outros também. E você, através de um bombardeamento por uma fonte de nêutrons interna da bomba, você deflagra um processo de reação em cadeia com liberação de energia estúpida. Foi isso que aconteceu na bomba de Hiroshima e de Nagasaki. Essas bombas foram levadas por aeronaves e foram lançadas sobre a cidade. Então, a ogiva é a bomba propriamente dito, é a parte que vai explodir. Agora, como a bomba chega ao alvo é parte também da tecnologia da bomba atômica, porque quem chega primeiro tem vantagem. E também, obviamente, se alguém lançar um míssil com uma ogiva, que é uma bomba nuclear, é, existem contramedidas de defesa que vão tentar interceptar esse míssil antes dele alcançar o alvo.
mesmo que cause um dano, uma liberação de energia nuclear e também de contaminação, isso aconteceria antes de chegar ao alvo. Então, o alvo estaria protegido, mas com consequências para o planeta todo, evidentemente, porque haveria liberação e contaminação nuclear. Então, é preciso entender que são duas coisas. Uma coisa é você ter a ogiva e a outra coisa é o meio para levar a ogiva lá, que pode ser um míssil, pode ser uma aeronave, pode ser um submarino. Então, voltando às ogivas, eu disse que eram três tipos. O primeiro é o de fissão, que a gente conhece, a ogiva nuclear por fissão nuclear, né? O fenômeno que ocorre ali para ver a liberação de energia é uma fissão, ou seja, você bombardeia com nêutrons, divide o átomo e você libera energia nesse processo. A outra possibilidade de ogiva, e essas ogivas já foram muito testadas, os três tipos de ogiva que eu estou me referindo já foram testados, né, exaustivamente, a ponto de que as potências pararam de fazer esses testes, que já dominam esse conhecimento. Né? Então, essas ogivas elas podem ser também de um segundo tipo, que são as termonucleares, né, de alta potência, que é a chamada bomba H, que é uma bomba que é H de hidrogênio. Ela funciona por outro processo, o processo, vamos dizer assim, simétrico ao da fissão. É o processo de fusão. A fissão é a divisão do átomo e a fusão é o contrário. Você tenta aglutinar átomos e há também uma liberação de energia muito grande. A grande diferença é justamente essa. Com a bomba H, as ogivas termonucleares, elas são muito mais potentes, liberam muito mais energia, são também muito poluidoras, causam todos os danos nucleares, mas um pouco menos do que a de fissão, mas a energia é devastadora. Então, a maioria das bombas hoje, inclusive, há muitas ogivas, termonucleares de alta potência, que são as chamadas bomba H, e essas seriam as bombas mais prováveis de serem utilizadas como, vamos dizer assim, uma arma estratégica, com o objetivo de destruir uma grande cidade. Tá? Então, esse é o segundo tipo, que seria a bomba H, a fusão. Então, você vai fazer a fusão para poder gerar todo esse fenômeno. Uma coisa interessante é que essa liberação, né, de energia, a destruição dela, em grande parte, é pela própria energia, pelo calor gerado, pela onda de choque com 5 vezes a velocidade do som, devastadora. Então, essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade seria a bomba de nêutrons, que é uma bomba que tem como objetivo, seria uma bomba também parecida com a termonuclear, só que ela tem um objetivo maior de liberar uma nuvem neutrônica, ou seja, uma radiação de nêutrons. Os nêutrons, eles são devastadores para a vida, né? Eles não são compatíveis com a vida. E aí ele passa a ser uma ameaça para a vida, mas não liberaria tanta energia, porque o objetivo maior seria destruir a vida e preservar ao máximo a cidade, as instalações, os equipamentos. Então, é algo bastante horrível, né, de se falar, mas é a terceira opção. Lembrando que para a primeira opção de ogiva, que é a de fissão nuclear, a bomba atômica tradicional, é a bomba e pronto, você tem ali a massa crítica, né, e você tem uma explosão convencional e você junta a massa crítica, forma a massa crítica, na verdade, e aí começa a reação em cadeia. Você tem também liberação de nêutrons para essa reação acontecer. Já as bombas termodinâmicas, as bombas termonucleares,
elas precisam de ter uma primeira explosão nuclear pequena, uma pequena bomba atômica, para poder gerar muito calor, muita pressão, para poder fazer a fusão. A fusão requer mais calor e mais pressão. Então seriam duas bombas, né? Essa ogiva seria uma bomba nuclear tradicional, pequena, provocando, né, a fusão de uma massa crítica destinada a gerar a fusão. E aí sim você teria liberação de energia. Então, são esses três tipos. Mas por que os Estados Unidos, o presidente Trump falou que vai fazer testes com ogivas? Provavelmente ele quis dizer que eram testes com armas nucleares, mas não necessariamente ogivas. Porque esses três tipos de ogivas, que são as que ainda estão prevalecendo, elas já são testadas, e cada teste é uma chance de poluição muito grande, acidentes e custos muito elevados. Na verdade, o problema que está acontecendo é que a Rússia anunciou ter mísseis capazes de superar e muito a velocidade do som, conseguindo alcançar o seu inimigo antes de uma reação ser deflagrada. Então, esse é um dos anúncios feitos pela Rússia que provoca um desalinhamento em relação aos Estados Unidos, que não possuem esse recurso. Na verdade, esses mísseis, né, hipersônicos, que eles são chamados, né, normalmente, eles são mísseis que conseguem ir para o alvo com uma velocidade absurda e com capacidade de manobra. Então, quando você tem hoje todo o sistema americano, né, vamos dizer assim, tipo o Patriot, que é aquele sistema antimíssil, né, o domo de aço de Israel, eles trabalham identificando o alvo, fazendo cálculos e enviando uma contramedida, um míssil para destruir o míssil nuclear. Mas só que, dada a velocidade do míssil russo novo, anunciado, eles teriam muita dificuldade de travar, né, o alvo, e mesmo assim, se conseguir travar, dada a velocidade muito alta, é difícil conseguir detectar e travar ali no alvo, né? Além disso, os russos dizem que rapidamente eles mudam de curso. Então, com essa velocidade de 5 vezes a velocidade do som, né? Então, seria praticamente impossível os sistemas que nós temos hoje de resposta conseguir abater um míssil nuclear da Rússia com essa característica. Então, esse é uma situação bastante difícil que causa desequilíbrio. Além disso, a Rússia também anunciou que possui uma outra arma, essa é submarina, e é como se fosse um drone de aproximadamente 20 metros de comprimento, com 1,80 m de diâmetro, muito difícil de ser detectado, e que esse drone ele teria a capacidade de ter a sua propulsão nuclear, que é diferente de ter a bomba nuclear. Então seria um drone carregando uma bomba nuclear com propulsão nuclear. Então seria, além da bomba nuclear, ele teria o motor dele um reator nuclear. O que isso faz diferença? É que o combustível nuclear ele pode ser planejado, né, pelos engenheiros para fornecer energia por décadas. Você pode manter o motor funcionando ali indefinidamente. Então você teria um drone circulando no planeta, um drone submarino, com uma arma nuclear, sem precisar sair, de difícil detecção, pequeno, e com a característica de levar uma bomba nuclear e uma termonuclear, que é aquela bomba de fusão. Qual seria a estratégia? Se aproximar de cidades litorâneas e, debaixo d'água mesmo, fazer a ignição da bomba de fusão nuclear, a bomba termonuclear,
e provocar um tsunami contra o litoral, mas com um detalhe terrível, que essa explosão, obviamente, tornaria toda aquela água radioativa. Então, aquele trecho do litoral ficaria radioativo, toda a parte terrestre alcançada por aquela água ficaria radioativa e o ecossistema todo estaria radioativo. Então, seria essa segunda arma russa, poderia ser também um motivo de desnivelamento, porque os Estados Unidos não teria como se defender de uma arma como essa. Então, por esse motivo, o presidente Trump anunciou que vai fazer testes com novas ogivas. Na verdade, ele quis dizer, pode ser que ele faça testes com ogivas também, mas principalmente com contramedidas a desenvolver mísseis e também equipamentos subaquáticos para tentar fazer frente a esse tipo de armamento e até mesmo para também os possuir e poder também fazer uma retaliação no caso de ser atacado com uma arma como essa. Porque é muito difícil evitar que uma arma como essa tenha êxito no seu ataque. Então é necessário ter a mesma arma para poder desencorajar a Rússia ou a China ou qualquer outro país que venha a desenvolver esse tipo de armamento a atacar os Estados Unidos, porque ele teria como atacar também da mesma forma. Existe ainda uma terceira arma anunciada pela Rússia recentemente, com uma tecnologia também muito complicada, porque eu falei do míssil, que é um míssil que consegue voar numa velocidade extraordinária, de 5 vezes a velocidade do som no mínimo, e ainda fazer manobras rapidamente, com uma agilidade incrível, então dificilmente seria batido. Além desse, a Rússia diz ter um míssil cujo combustível dele não é um combustível convencional de todos os mísseis, um combustível químico, né? Como são os foguetes, são os mísseis, os foguetes também espaciais. Na verdade, a Rússia anunciou que tem um míssil também com um motor nuclear, ou seja, com um reator nuclear como motor. Esse reator ele tem a capacidade de gerar energia suficiente para aquecer o ar e fazer um maçarico de ar, como se fosse um foguete, e conseguir manter por prazos indeterminados, no mínimo 15 horas, circulando no planeta, no ar, prontinho, para a qualquer momento ser dado ali o alvo e ele ser alinhado para o seu destino final, que seria o ataque a um alvo militar. Então, esse tipo de arma ele ainda é mais intrigante, porque você poderia manter essa arma por horas, horas e até dias, procurando o alvo ou aguardando o momento ideal para atacar. E não teria como abater também, dada a velocidade e a capacidade de energia, por ser um reator nuclear, não vai acabar o combustível, vai ficar ali por muitas e muitas horas. Você vai poder fazer manobras, fazer volta ao mundo, se necessário for, alcançar qualquer lugar do planeta. Então, esse desalinhamento provocou essa declaração. Além do que, na China também, estão avançando muito nas pesquisas de desenvolvimento. A China não anunciou nada desse tipo, mas provavelmente a China também tem essa tecnologia em desenvolvimento ou em pesquisa. E acredita-se que em 5 anos, no máximo, a China vai estar no mesmo nível da Rússia e os Estados Unidos precisa estar no mesmo nível de ambos também. Então, esse é o cenário, essa é a situação. Eu vou repassar algumas coisas aqui que são interessantes, né, da gente comentar para fechar, tá? Esse vídeo. Eu falei dos mísseis hipersônicos, então ok, é o Avangard da Rússia. Eu falei dos veículos submarinos não tripulados com capacidade nuclear, que são aqueles drones autônomos de propulsão nuclear, ou seja, tem um reator nuclear só para fazer ele circular no fundo do mar e ir para qualquer lugar do mundo, com alcance limitado e capacidade de portar uma ogiva nuclear.
Então, eu também falei dos mísseis de cruzeiro de propulsão nuclear, que é um terceiro tipo de armamento que consegue também se manter muito tempo preparado para atacar no ar, circulando, 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 por horas e até mais que isso. Então, esse é um armamento também que justifica esse desalinhamento que praticamente obriga os Estados Unidos a correr atrás, digamos assim, para se alinhar em termos de tecnologia. Existe também um desenvolvimento de armas menores, de baixa potência, entre aspas, né? Porque quando a gente fala nuclear, não pode falar armas menores, né? Assim, totalmente. São as bombas convencionais bem reduzidas para tentar um uso mais, entre aspas, né, racional, se é que isso é possível, de um armamento nuclear militar. Tá? Porque seriam bombas pequenas que destruiriam uma área menor e também trariam um impacto de contaminação só ali. Continuaria sendo um impacto que pode durar milhões de anos de radioatividade, mas seria numa região menor. Então é muito controverso esse sistema também, né? Eu já expliquei também a fissão nuclear, a diferença de fissão para fusão, né? Então, isso também é importante, porque as bombas que usam fusão nuclear, só os Estados Unidos e a Rússia têm, embora a Coreia do Norte alega diz ter testado, mas são bombas muito mais potentes do que a gente viu na Segunda Guerra serem lançadas em Hiroshima e Nagasaki. A bomba de nêutrons também, que pode ser utilizada com um grau de destruição menor, mas letal para as pessoas. Muito importante também, né, repetir aquele princípio da dissuasão nuclear, que assim, a ideia é que a destruição mútua seja assegurada, ou seja, se alguém fizer um ataque, o outro será destruído, e esse peso e contrapeso seria a forma única de evitar uma guerra nuclear. Então, esse é o princípio, né, que hoje é utilizado na gestão de riscos nucleares. É bom lembrar também que o Brasil elevou a categoria do tema nas suas Forças Armadas, por exemplo, na Marinha, agora tem um comando dedicado, dado ao cenário geopolítico atual, a gravidade, o risco maior de uma guerra nuclear. E se houver uma guerra nuclear em qualquer parte do mundo, nenhum país deixará de ser impactado nem por radiação e nem pelas consequências geopolíticas. Então, o Brasil elevou a categoria da sua área na Marinha para comando, né, de ações contra a guerra nuclear, uma possível guerra nuclear, de como, né, tomar ações iniciais no caso de um ataque nuclear. Então, hoje, isso é mais uma confirmação que nenhum lugar do mundo fica sem a influência das consequências de uma guerra mundial, aconteça onde ela acontecer. É muito importante lembrar que quando se fala em bomba H, é a bomba termonuclear de fusão, isso é muito importante também. E uma coisa também que a gente poderia deixar claro é que a bomba nuclear, seja ela por fusão, por fissão, com algumas diferenças, primeiro ela provoca uma onda de choque rápida, superaquecida, muita luz, que causa a maior parte da destruição física. Então é uma pressão enorme numa velocidade supersônica. A radiação térmica, né, o calor propriamente dito, e a luz também são letais para as pessoas, e a radiação ionizante imediata também é letal para as pessoas, e ainda tem aquilo que eles chamam de fallout, que é a poeira radiativa que vai permanecer e vai manter aquelas regiões radioativas por séculos, né? Na verdade, algumas meia-vidas de alguns materiais são de milhões de anos, 700 milhões de anos, aproximadamente, a meia-vida do urânio 235, que foi o urânio utilizado na bomba de Hiroshima e Nagasaki. Basicamente, eu acho que a gente abordou aí, dá para entender a geopolítica,
que às vezes o anúncio, né, do presidente parece assim que ele está assim dizendo não, nós vamos fazer bombas e tudo. Na verdade, ele está reconhecendo que há uma superioridade técnica sendo anunciada e que precisa retomar os testes e fazer novos testes. E aí não é só de ogiva, como foi dito, mas é da ogiva e dos veículos que levam, sejam mísseis de cruzeiro, mísseis com propulsão nuclear ou drones subaquáticos com propulsão nuclear. Espero que tenha dado um panorama de como é a questão e como que tecnicamente os riscos nucleares são geridos considerando esses aspectos todos da área nuclear. Pessoalmente, eu lamento, né, que essa tecnologia tenha caminhado para a área militar, mas seria praticamente inevitável, dado a realidade geopolítica e, infelizmente, os valores que às vezes não prevalecem nas sociedades e na realidade da humanidade hoje. Então, infelizmente, por causa disso, nós temos sim que estar atentos, estudando e desenvolvendo todos os mecanismos para manter esse risco numa camisa de força, que seria esse princípio de equilíbrio entre as potências.